Eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia. Aí vocês podem ler o versículo 1 aí, que diz assim, né? Toda essa segunda carta aos Tessalonicenses aí, capítulo 2, né? Ela trata. Se a gente ler o versículo 1, a gente entende. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Então, o apóstolo Paulo ele está explicando quando vai acontecer o evento da volta de Cristo. Aí, no versículo 3, que a gente já está lendo, né? Eu voltei um pouquinho para a gente entender o contexto. Ele está dizendo: Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha a primeira apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. É, apostasia. O que é apostasia? No cristianismo, apostasia significa a negação da fé em Deus e em Jesus Cristo. E a pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: o que pode levar nos dias de hoje alguém que está dentro da igreja, adorando e buscando a Deus, abandonar a igreja, a comunhão com os irmãos e a própria palavra? Porque os homens virarão as costas para Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a volta de Cristo não vai se dar antes da apostasia, antes de que aqueles que estavam descansados na fé, na certeza do que criam, derem passos para trás, renunciarem o que acreditavam. Então, acho que a gente precisa reparar, né, nos acontecimentos que está acontecendo com a nossa sociedade, com o que está em nossa volta e até mesmo dentro das nossas casas. Jesus falou, por exemplo, que ele veio trazer divisão. É uma das coisas que se cumprem, né? Por que divisão? A divisão é dentro da própria casa. Tem aquele que crê e aquele que não crê. Uma casa onde tem gente que acredita na palavra e tem gente que não acredita na palavra é uma casa que eventualmente vai haver, hora ou outra, a espada, a divisão, em que haverá conflitos. Porque aquele que tem uma vida em que Cristo orienta a viver para dar frutos para ele, vai entrar em conflito com aquele que vive para dar frutos para o mundo. Então, essa é uma das coisas que a gente sabe que está escrito na Bíblia e que já acontece dentro das nossas casas. Quer ver outra coisa? A pessoa vai à igreja, ela não gosta do que ouve. Ou ela vai lá para ouvir alguma coisa que está fora daquilo que a palavra diz que nós temos que crer. Também são coisas que acontecem. Você, por exemplo, você quer ir na igreja ouvir falar da salvação, da sua tração, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo, que são promessas que Cristo fez em João 12:32, que nos salvaria. Aí, o líder espiritual, independente do segmento religioso, ele começa a falar de um monte de coisa, não manda abrir a Bíblia, e quando abre, distorce a mensagem. Aí você chega uma hora que você fala assim: eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Aí você vai embora e abandona a igreja e para de ouvir a palavra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quer ver outra coisa que acontece? Você vai lá para a igreja e o pastor ou o líder espiritual faz tudo certinho. Está pregando a Bíblia como deve ser pregada. Você simplesmente não quer ouvir isso. Você quer ouvir fábulas. Você quer ouvir coisas agradáveis. Isso também pode levar você a ir embora. Então, nós temos que estar atentos aos acontecimentos e à maneira como nós conduzimos as nossas vidas. Quer dizer, o que que eu quero ouvir? Eu vou à igreja e espero ouvir o quê? Do líder espiritual, do pastor, do, sei lá, o nome, né? Hoje tem nome para tudo quanto é tipo dos líderes para os líderes espirituais. O que que eu espero ouvir dele? Ele lê a palavra, ele consulta a palavra, ele fala da palavra expressando a verdade que está escrita, ou ele distorce os fatos. Ou eu vou lá para ouvir aquilo só que me convém, aquilo que eu quero ouvir. Esses são fatos que podem fazer com que a gente acabe cumprindo. E se tem uma coisa que eu acho que ninguém aqui quer, é cumprir a apostasia.
que nós sejamos usados como ferramenta do diabo para dar os passos para trás e deixar de acreditar naquilo para o qual nós fomos chamados. Eu separei alguns versículos e nós vamos meditar em cima dessas passagens. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, está aqui uma razão. A gente vai na igreja, ou a gente pega a palavra, ou a gente bota o joelho no chão para orar para Deus, e a gente está pedindo para Deus só aquilo que vai resolver o nosso problema aqui, agora. Essa é uma das razões que pode fazer com que a gente cumpra essa agenda da apostasia. A gente tem que estar atento. A gente sabe que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Santo Espírito dele. E que ele supre todas as nossas necessidades. Carta aos Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses. Enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. No exemplo da primeira carta aos Coríntios 15, que eu acabei de ler, o apóstolo está dizendo assim, olha, o homem que pensa em Cristo e precisa dele, pensando só nessas coisas do mundo, nas coisas aqui, é o mais miserável de todos os homens. Então, aqui sou eu que estou, o sentimento é meu. Eu procuro a palavra, procuro Deus, procuro a mensagem só para resolver os meus problemas no mundo. Aqui, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, a orientação já é outra. Olha, se você frequenta um lugar, ou você anda com pessoas que elas perturbam a fé e ensinam coisas contrárias às coisas que você aprendeu, fique longe delas. Esses indivíduos não servem a Cristo, mas apenas os seus próprios interesses. Eles enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Quer dizer, nós não somos inocentes. Nós não. Nós conhecemos a palavra, nós temos a obrigação, o dever de consultar a palavra, meditar nela e ver se realmente o que a pessoa está falando está escrito. E cuidar dos nossos sentimentos em relação a tudo que Deus faz e fez, faz e fará por nós, que são as promessas dele. Né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, minha versão está assim, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Isso aqui é mais uma vez o apóstolo batendo firme. Olha, a gente vai enfrentar um sistema que ele é persuasivo. Ele vai tentar nos seduzir. Ele vai tentar convencer a gente de que o errado está certo. Esse é o sistema. Aqui em Ribeirão Preto, há pouco tempo atrás, teve a tal da Sevandija, né? E alguns vereadores foram pegos recebendo recurso, propina, de uma empresa que prestava um serviço para a prefeitura, facilitava algumas coisas e prestava alguns serviços para alguns vereadores. Entre as coisas que essa empresa fazia, era pagar um mensalão para eles. Então, alguns entendiam aquilo como se fosse uma doação, mas a verdade é que aquele recurso era público e de doação não tinha nada. Aquilo era crime. Então, nós temos que ter cuidado, porque o mundo vai querer tentar provar para a gente que algumas práticas que são comuns às pessoas do mundo devem ser comuns a nós também, mas não são. É aqui que entra o apóstolo dizendo, olha, nós temos a tarefa de ministrar uma palavra, um ministério, a mensagem, e ela tem que ser firme. Nós não temos que ser dissimulados nem distorcer o que está escrito, porque nós falamos a verdade. Essa é a missão.
é a nossa missão, enquanto filhos de Deus, habitação do Espírito Santo dele. Vamos na segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, por gentileza, a partir do versículo 12. Qual é o preço de se ter esse tipo de vida, onde a gente sabe diferenciar o que é certo, o que é errado e não se omitir? Isso tem um preço. Tem um preço. A maioria das pessoas ficam de lado, não falam. Tá tudo bem, se puder evitar o conflito, o confronto, bacana, show de bola. Mas e aí? E quando você é confrontado e você precisa se posicionar? Segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, eu sei o que é certo? Sei. Eu estou lendo, Deus me deu fé, me deu entendimento, me deu clareza para compreender o que está escrito. Deu. Eu... Existem outras passagens que falam também que os covardes não herdarão o reino. Quem é morno não herda o reino. São as pessoas sem posição. Vou repetir. Deu para evitar o conflito, o confronto? Evite. Tá certo? Mas se você for confrontado, Jesus foi confrontado lá em Mateus capítulo 4 pelo diabo. Ele teve que se posicionar. Ele não se omitiu. E quando ele se posicionou, ele se baseou no quê? Qual foi a fundamentação dele? No que está escrito. É onde nós devemos estar fundamentados. Então vai chegar um momento que a gente tem que fundamentar o que nós acreditamos. Em quem nós acreditamos? Nas promessas. Porque se a gente não faz isso, a gente se posiciona como covarde e, segundo está lá em Apocalipse, covarde não entra no reino dos céus. Não vai para a eternidade, porque Deus, ele diz que o amor dele, que ele coloca nos nossos corações, lança fora todo medo. Ou isso é uma verdade na nossa vida, ou nós somos fakes. Nós somos cristãos fakes, nós não acreditamos nisso. Carta aos Hebreus, capítulo 6, por gentileza, a partir do versículo 4. Pois é impossível trazer de volta o arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quer dizer, toda vez que a gente acredita que a gente pode se desviar desse caminho e que há a chance da gente voltar para ele, quer dizer, eu vou me desviar, eu vou cumprir essa apostasia, eu vou abandonar a fé, eu não tem problema eu me envolver com as coisas do mundo, gostar de viver no mundo, com as coisas do mundo, porque depois eu volto. Quando eu estiver perto da hora de morrer, eu já ouvi gente falar isso, né? Eu, eu vou lá e me rendo à palavra. Essa pessoa nunca acreditou na mensagem, ela não sabe o que o Cristo fez por ela, e a palavra está dizendo que é impossível trazer de volta o arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais. É o porco que volta para comer a lavagem, né? O próprio vômito. A apostasia é o reflexo natural do homem caído, aquele que se deixa levar e interessar pelas soluções humanas. O homem tem buscado a inteligência, o controle de suas emoções, o aperfeiçoamento das suas capacidades, as promessas de uma vida próspera, tudo no padrão do sistema que rege o mundo. Não existe problema em nos tornarmos pessoas melhores. Veja bem, não tem problema. O problema está em misturar o conceito de felicidade humana com o conceito de felicidade divina. Entendeu? Eu sou feliz. Que tipo de felicidade você está falando? Que tipo de felicidade você vive? Vamos no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 19, por favor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Simples, simples. Você pode ser uma pessoa melhor, você pode se capacitar, você pode ser inteligente, você pode ser uma pessoa sábia, mas nada disso me dá e dá a você o direito de ser salva. Nada disso vai nos proteger da apostasia. De hoje a gente está convicto do que está escrito e amanhã a gente não está mais convicto. Essa convicção é obra, é matéria da Trindade que precisa habitar em nós. E isso não é pela capacidade intelectual, não é pela sabedoria, não é por saber fazer ou deixar de fazer as coisas. É Cristo vivendo em nós. No atual momento em que vivemos, a apostasia significa estar dentro de uma igreja e ser infeliz. Esse é o retrato da apostasia. A pessoa está dentro da igreja, mas ela não está feliz. Ela corre o risco. Ela corre o risco, sim, tem alguma coisa errada. Se você está dentro de uma igreja, você está dentro de uma comunidade e você não está feliz, cuidado. A sua fé está fraquejando. É se basear e focar nas promessas que fazem o homem crescer e Cristo diminuir, contrariando a palavra em sua essência. Depois de experimentar a frustração de seguir vazio por dentro, a reação natural desta desventura é abandonar a igreja, a comunhão e a fé. Quer dizer, se você não está feliz, isso é um processo natural. É uma questão de tempo. Daqui a pouco você não quer mais ir à igreja, daqui a pouco você não quer mais ouvir a palavra, e você vai se afastando, e cada vez mais você vai deixando de ler, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Impressionante isso, né? Quanto menos você ouve, menos Deus te dá fé, menos você acredita na palavra dele. Olha como é que Deus é perfeito. Se nós queremos ter comunhão com ele, ele está lá. Ele já nos amou em Cristo, já fez a obra da salvação completa no corpo de Cristo, que nos levou ao corpo dele na morte, sepultamento e ressurreição. Quer dizer, Cristo, ele não só pagou minha dívida, ele me fez morrer e renascer com ele, para que eu pudesse receber de Deus o Espírito Santo e ser tornado uma nova criatura. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, é um padrão comum. Se eu chego num determinado estágio na minha vida e eu não me relaciono com a palavra, a minha fé ela vai enfraquecer, porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, se eu não medito na palavra, eu não recebo fé de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a fé é Deus que me dá. É um dom dado por Deus, que eu recebo dele na medida que eu medito na palavra dele. Se eu não medito na palavra dele, se eu não exercito a palavra dele, eu tenho escassez de fé, eu me afasto da palavra e eu sou um daqueles que vou cumprir essa agenda da apostasia. Se apoiar em palavras e atitudes de autoajuda que se estruturam na capacidade, na autossuficiência, nas pretensões humanas, significa construir a própria estrada a caminho da infelicidade, da decepção consigo e com Deus, já anunciados na palavra de Deus. A apostasia resulta nas seguintes ações e resultados: abandonar a palavra de Deus, culpar a Deus pelo seu insucesso e infelicidade pessoal, não reconhecer o sacrifício de Cristo e ainda considerar-se uma vítima de Deus. Isso é um processo natural. Todo aquele que se esforça. O que significa a palavra religião? É o homem se esforçando para se religar a Deus. O que significa a palavra graça? É Deus dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. Então, quando você se esforça para ter Deus com você, e nós não temos essa capacidade porque nós somos naturalmente infiéis. A Bíblia diz que o nosso coração ele não é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Então nós precisamos trocar esse coração. Tem que sair o meu coração e entrar o coração que Deus diz que coloca em mim. Ele tira meu coração de pedra, coloca meu coração de carne, ele coloca o Espírito dele para habitar em mim e faz eu andar no caminho, que é Cristo. É ele que faz isso. Então, o resultado da apostasia é esse. É abandonar a palavra de Deus, culpar Deus pelo nosso insucesso, nossa infelicidade pessoal. A gente não reconhece o sacrifício de Cristo
e ainda a gente se considera uma vítima de Deus. Como é que pode Deus não faz nada por mim? A Bíblia diz lá em Apocalipse que na volta de Cristo, que todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor na volta dele. Ainda assim, depois disso, vão ter aqueles que vão blasfemar contra Deus, vão colocar a culpa em Deus. Cuidado com o que você busca, com o que você ouve, com o que você fala, com o que você faz. Podemos estar cumprindo a palavra e praticando a apostasia, e ela vai se cumprir, dependendo de Deus, nós dependemos de Deus para não nos tornarmos os agentes causadores da apostasia. Ela vai acontecer. Eu oro a Deus todo dia pela misericórdia dele, pela bondade dele, para que eu não seja um dos agentes causadores da apostasia, porque a palavra está se cumprindo. Antes da volta de Cristo, nós vamos ver muitos irmãos abandonarem as igrejas. Eu estava vendo um dia desse com a Maristela um vídeo de um pastor dizendo que são milhões de amados irmãos nossos, sem igreja, sem líder espiritual. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está acontecendo. Ou nós estamos buscando algo que a palavra não vai nos dar porque nós estamos buscando a coisa errada. Nós estamos ouvindo alguma coisa que está sendo dita que não está em conformidade com a palavra, e isso é a causa, a razão da nossa infelicidade. Nós precisamos completar o vazio que está aqui dentro com a pessoa de Cristo. É Ele que faz isso por nós. E descansar na graça e na suficiência de Deus, que é capaz de fazer isso por nós. Então, a apostasia, ela vai acontecer. Mas em nome de Jesus, aquele que estiver firme, sabendo no que crê, no que vê, no que faz, na certeza que é guiado pelo Espírito Santo, que não é pelas circunstâncias, quer dizer, não é o reino dele não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Santo Espírito. Dificuldade, Jesus falou, olha, isto eu tenho dito a vós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vou pedir vocês para abrirem no último versículo, que é no livro dos Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim, a partir do versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Então vamos lá, ó. Guardar o coração, versículo 23. O meu coração não pertence mais a mim. Jesus tirou e colocou o coração de carne. Eu caminho pelo caminho que é Cristo. Ele disse que eu sou o caminho. Jesus falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz que é para a gente não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o caminho reto para os meus pés. É uma estrada segura, não desviando e não permitir que os meus pés sigam o mal. A palavra instrui. Olha, desvia, foge. Não é para a gente seguir o mal. Quando a gente perceber que algo está fora do contexto daquilo que está escrito na palavra de Deus, é hora de botar o joelho no chão e pedir misericórdia para Deus atuar nas nossas vidas, nos livrando desse mal. Então, a apostasia virá. Se nós seremos ou não os agentes causadores da apostasia, depende de quem habita em nós, se somos nós mesmos ou se é o Espírito Santo, que foi enviado por Cristo, que disse que depois que fez o que fez, nos atraiu no corpo dele na cruz do Calvário, ele disse assim, agora importa que eu vá, e eu vou mandar para vocês o Consolador. O Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu trouxe uma matéria também sobre uma mensagem também sobre isso, né? Pecado, porque as pessoas não acreditam em Cristo. A justiça, porque Cristo é a justiça. Nós nos tornamos aceitáveis a Deus através da justiça que Cristo cumpriu. Por isso que é do pecado, é da justiça e do juízo. Nós nos tornamos, fomos tornados, né, aceitáveis a Deus porque Cristo fez isso por nós. Deus só nos aceita por causa de Cristo. E o juízo,
a gente já sabe o que vai acontecer quando Cristo voltar. Amados, a mensagem é essa, que Deus abençoe o coração de vocês e que nós estejamos prontos para na hora de ser, que cada um de nós aqui venhamos, né, a ser experimentados, do mesmo jeito que Cristo falou lá em Mateus 4. Está escrito, a gente esteja pronto. E não é só para falar para o outro não, viu? Mas para olhar para dentro da gente, opa, eu li, está escrito assim, deixa eu ver aqui na palavra. Ó, Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor tem planos de paz e fazer o bem para os teus filhos. Que não adianta eu me esforçar, virar a noite trabalhando, porque o Senhor que abençoa o fruto do meu trabalho. E o Senhor faz isso para quem o Senhor quer, porque o Senhor é Deus. Eu sou criatura, sou filho, o Senhor é Deus. Está tudo escrito. Ele diz que faz, não desampara. E é nisso que eu creio. E eu oro a Deus pela vida dos amados também, que vocês se sintam como eu me sinto, como nós devemos nos sentir, filhos, amparados, guardados, amados por Deus através de Cristo. Amém?